Olá pessoal, estou de volta, dando continuidade ao nosso estudo sobre distribuição eletrônica, tá? Utilizando aqui o diagrama de Linus Pauling. Na aula anterior nós já vimos, né, como utilizar o diagrama, como fazer a distribuição eletrônica, e resolvemos também alguns exemplos, inclusive passei questões para vocês resolverem. Então, vamos fazer aqui uma leitura do diagrama novamente para a gente fixar melhor, e aí nós vamos partir aqui para a distribuição nas camadas eletrônicas, que eu não havia explicado na aula anterior, e um exemplo aqui de como fazer a distribuição, primeiro utilizando o diagrama e depois nas camadas eletrônicas, tá certo? Então prestem bastante atenção, porque se vocês conseguirem compreender este conteúdo, vocês aprenderão como funcionam as ligações químicas, tá? Que são 3 tipos de ligações químicas: iônica, covalente e metálica. Então vocês vão compreender uma boa as ligações químicas, ok? Então prestem atenção. Aqui eu tenho o diagrama. Já falei para vocês que cada subnível deste aqui suporta uma quantidade máxima de elétrons, que eu coloquei aqui em cima. E os subníveis eletrônicos estão todos aqui no diagrama. Claro que esse diagrama aqui ele não para, tá? Aqui ele continua, ele tem uma sequência maior, mas para o estudo da nossa tabela periódica, nós utilizamos apenas esta sequência aqui, ok? Então, voltando para cá, ó, eu tenho os subníveis S, que suporta no máximo 2 elétrons, P, que suporta no máximo 6 elétrons, o subnível D, que suporta no máximo 10, e o subnível F, que suporta no máximo 14 elétrons. É claro, né, é importante observar que em uma sequência de distribuição eletrônica, se houver poucos elétrons, a quantidade pode ser menor. Não posso ultrapassar esta quantidade máxima de elétrons para cada subnível, mas poderá ser menor, tá bom? Depende do tamanho do átomo, ou seja, da quantidade de elétrons que eu tenha para distribuir, ok? Então, já vimos na aula anterior que a sequência correta para utilizar o diagrama é esta aqui, obedecendo a ordem crescente de energia. Então, se você observar, os subníveis aqui de cima tem um nível de energia menor que os subníveis da sequência, desta sequência aqui, tá? Progressiva, ok? Então aqui, ó, eu tenho o subnível 1S2, né, que suporta no máximo 2 elétrons, ou seja, 1S, subnível 1S, que suporta no máximo 2 elétrons. Este nível aqui ele tem menor energia. Então, eu vou utilizar na minha distribuição eletrônica este primeiro subnível aqui. Aí eu havia falado para vocês que utilizo esta setinha aqui. Quando chegar aqui, eu volto para o início desta seta aqui. Utilizo este subnível e aí eu volto para o início dessa setinha aqui. Então vou descendo a minha sequência, obedecendo sempre a ordem crescente de energia. Então aqui eu uso 2P, 3S e aí eu volto para a minha sequência, ok? Fazendo isso aqui, desço até o final, volto para o início dessa seta aqui, vou até o final, volto para o início dessa seta aqui, e vou utilizando os subníveis até o final, volto para o início dessa aqui e vou na minha sequência, ok? Tranquilo? Então beleza, já sabemos utilizar o diagrama. Agora nós vamos ver aqui as camadas ou níveis eletrônicos, tá certo? Aqui eu coloquei todos os subníveis, S, P, D e F, e a quantidade máxima de elétrons que cada um suporta. E aqui eu coloquei as camadas eletrônicas, ok? Então, essas camadas eletrônicas são as que nós utilizamos aqui na distribuição
da nossa tabela periódica. Claro que essa sequência também vai além disso aqui, ok? Mas é esta sequência que nós utilizamos para os átomos que estão presentes na tabela periódica e que caem nas provas do Enem, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho subníveis ou camadas eletrônicas. Então eu tenho a camada AK, que suporta no máximo 2 elétrons, a camada L, que suporta no máximo 8, a camada M, que suporta no máximo 18, a camada N, que suporta no máximo 32, a camada O, que suporta no máximo 32, a camada P ou nível P, no máximo 18, e a camada ou nível nível Q, que suporta no máximo 8 elétrons. Então, esta quantidade e estas camadas ou níveis eletrônicos são que vocês irão encontrar no livro do ensino médio, tá certo? E aqui eu trago uma representação das camadas ou níveis eletrônicos para que vocês tenham uma visão melhor. Então aqui eu tenho uma representação de um átomo, aqui eu tenho o núcleo do átomo, e no núcleo do átomo nós já sabemos que existem as partículas próton e nêutrons, ok? E nas camadas ou níveis eletrônicos, ou seja, na eletrosfera do átomo, nós temos as camadas eletrônicas. Na eletrosfera nós temos a camada eletrônica ou nível energético, tá certo? E aí esta representação aqui mostrando para vocês as camadas, e aí eu tenho a K, que é a primeira camada, que está bem próximo do núcleo, suporta no máximo 2. A segunda camada, tá, é a L, no máximo 8. A terceira camada é a M, no máximo 32. A quarta camada é a N, no máximo 32. A quinta camada, ou nível, é a O, no máximo 32. A sexta camada é a P, no máximo 18. E a sétima camada é a Q, no máximo 8 elétrons. Tá certo? Representando aqui os níveis energéticos. Lembrando que esta quantidade aqui vai ser menor do que isso, dependendo da quantidade da quantidade de elétrons que nós tenhamos nos átomos que faremos a distribuição eletrônica. Ou seja, a quantidade de elétrons vai depender do tamanho do átomo, ou seja, da quantidade de elétrons que cada átomo possui, certo? Poderá ser menos? Claro que sim, né? Vamos ver aqui no exemplo, tá certo? Deixa eu ver aqui outra coisa. Sim, esta representação aqui é aquela que nós vimos, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho o núcleo do átomo e a eletrosfera aqui, ó, tá certo? Então eu tenho aqui as camadas ou níveis eletrônicos, onde estão distribuídos os elétrons, tá certo? Ok? Então vamos lá, prestem atenção no nosso primeiro exemplo, tá? Que faremos agora para vocês observarem como é fácil, é muito tranquilo isso aqui. Quem prestou atenção na aula anterior vai conseguir entender isso aqui numa boa, ok? Então vamos lá, ó, exemplo, faça a distribuição dos elétrons nos subníveis, primeiro eu vou utilizar o diagrama, tá certo? E nas camadas eletrônicas, ou seja, depois eu vou distribuir aqui nas camadas eletrônicas do átomo de ferro, tá certo? Ou seja, eu vou pegar a quantidade de elétrons que existe no átomo de ferro e vou fazer a distribuição eletrônica nos subníveis e depois nas camadas ou níveis eletrônicos, tá certo? Ele colocou aqui pra gente, ó, o símbolo do elemento ferro, Fe, e colocou também o número atômico do ferro, que é 26. Então, se você pegar aqui o símbolo do elemento e você for olhar na tabela periódica, você vai encontrar dois números, o 26 e o 56. O 56 representa a massa, tá, do átomo, e o 26 o número atômico do átomo de ferro, ok? Então, como eu vou distribuir os elétrons, então eu vou pegar justamente o número atômico, ou seja, a quantidade de elétrons
para o átomo neutro de ferro, certo? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? Vou deixar aqui separado, ó, 26 elétrons nós vamos distribuir, tá certo? Aqui é para a gente não esquecer, beleza? 26 elétrons. E aí nós vamos obedecer aqui a ordem crescente de energia, tá certo? Então vamos lá. Sim, outra coisa, pessoal, que eu não posso esquecer de mencionar aqui, são esses números aqui, ó, que estão aparecendo na frente de cada subnível, o S, o P, o D e o F. S, tá? P, D e F, tá aqui. Esses números aqui, ó, tá certo? Ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Esses números que estão na frente de cada subnível representam justamente essas camadas ou níveis eletrônicos, certo? Ok? Então, olha, o número 1 representa a primeira camada ou o primeiro subnível, que é o K, que suporta no máximo 2, está aqui, ó, certo? 2 elétrons. A segunda camada é o número 2, ó, 2 e 2, segunda camada, essa camada aqui, este nível energético aqui, e ele suporta no máximo 8, tá aqui, ó, estão aqui os dois, aliás, estão aqui os 8 elétrons. 2 elétrons mais 6, 8, tá? Estão vendo só como bate? Então, se você olhar a sequência, vai ser a mesma que nós temos aqui nas camadas e nos valores que eu coloquei aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Agora já podemos conferir aqui a resolução deste exemplo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a distribuição dos 26 elétrons para o átomo de ferro nos subníveis energéticos, tá? Que estão aqui no diagrama. Então vamos lá, são 26 elétrons, prestem atenção. Nós vamos utilizar primeiro este subnível aqui de cima do diagrama. Então é o 1S, subnível 1S, escrevi aqui 1S, que suporta no máximo 2, já coloquei os 2 elétrons aqui. Então, continuando, cheguei aqui, ó, volto para o início dessa seta aqui, vou descendo, encontrei o subnível 2S, aqui 2S, ele suporta no máximo 2, já coloquei os 2 elétrons aqui, certo? Agora, pego minha setinha, volto para cá, ó, e começo essa aqui, ó, começa a seta aqui em cima, vou descendo, tá certo? Então, ó, descendo aqui, vou encontrar o subnível 2P, tá aqui, ó, 2P, suporta no máximo quanto? 6, coloquei o 6 aqui em cima, ó, certo? Vou continuar descendo, vou encontrar o subnível 2S, que suporta no máximo 2, tá aqui, aliás, perdão, 2S não, 3S, suporta no máximo 2, coloquei o 2 aqui em cima. Vendo aqui, ó, tranquilo? Todo mundo acompanhando, tá? Minha movimentação. Agora, cheguei no final da seta, aí volto para o início dessa seta aqui. Vou descendo a minha sequência e vou encontrar o subnível 3P. Tá aqui, ó, 3P, suporta no máximo 6 elétrons e aqui coloquei os 6 elétrons aqui em cima, ok? Vou continuar a minha sequência, aí encontrei o subnível 4S. 4S está aqui, ó, 4S. 4S suporta no máximo 2. 4S, coloquei os 2 elétrons aqui em cima, certo? Então, nós paramos aqui, ó. Vamos conferir, para que a gente não ultrapasse a quantidade de elétrons, 26, nós já distribuímos quantos? Basta você conferir o número de elétrons que você colocou em cima de cada letrinha, tá bom? Então você vai somando, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mas são 26. Então isso significa que devo continuar a minha sequência, tá certo? Então só para vocês verem aqui, ó, nós paramos aqui no 4S2, aí eu vou pegar e vou voltar aqui, ó,
para o início dessa seta aqui, certo? Então, descendo a seta aqui, encontrei primeiro o subnível aqui, 3D, que suporta no máximo 10. Vou pegar o 3D e vou copiar aqui, ó, 3D, suporta no máximo quanto? 10. Mas, lembre que eu não tenho 10 elétrons, tá? A minha quantidade é 26, só sobrou 6 elétrons para o subnível 3D, tá? Então, coloquei aqui, ó, 6 elétrons aqui em cima, ok? Então, o D suporta no máximo 10, mas eu não tenho 10 elétrons para colocar aqui em cima. Falei para vocês que pode ser menos, né? Então, coloquei aqui os 6 elétrons, que é a quantidade que restou aqui para o subnível D, tá? Agora, vamos conferir se realmente a quantidade de elétrons que eu distribuí vai estar de acordo com a quantidade de elétrons presente aqui no átomo de ferro. Então, contando comigo, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, beleza? Tá? Nossa distribuição está perfeita. Agora, nós vamos fazer a distribuição nas camadas eletrônicas ou nos subníveis energéticos, que é a mesma coisa. Ou seja, aqui, ó, desta maneira aqui, tá certo? Então, ó, prestem bastante atenção. Vou pegar aqui a caneta vermelha. Ó, a primeira sequência, e para você achar a sequência aqui das camadas ou dos níveis eletrônicos, você deverá observar esta sequência de distribuição que nós fizemos aqui, tá certo? Então, os números estão aparecendo aqui, ó, na frente. 1, 2, 2. Vejam que eu coloquei em cores diferentes os números para chamar a sua atenção, para ficar melhor a visualização e também a memorização. Vejam só. 1, 2, 2, 3, 3 e 3. E coloquei o 4 aqui em vermelho, certo? Então, preste atenção. O primeiro subnível que aparece aqui é esse subnível aqui, ó. 1S, que suporta no máximo 2. Esse 1 que aparece aqui está me dizendo que esse subnível aqui, ele pertence a esta primeira camada aqui. Então, ó, número 1, primeira camada. A primeira camada é a K, que suporta no máximo 2 elétrons. Aí você vai vir aqui em cima do S e vai verificar quantos elétrons você tem. 2, está aqui, ó. 1, primeira camada. A camada é representada pela letra K e suporta no máximo 2 elétrons. E a quantidade de elétrons que você tem aqui na sua distribuição são 2 elétrons. Agora, você vai para a segunda camada, ou seja, o segundo nível energético. E aí você tem, ó, você vai ter 2 aqui e você vai ter 2 aqui, ó, 2 e 2, tá certo? O número 2 representa a segunda camada, tá certo? Ó, o número 2 representa a segunda camada, o segundo nível energético, certo? Então, 2S, 2 e 2 P6. Segunda camada, tá? É representada, aqui, ó, segunda camada é esta aqui, ó, é representada pela letra S, suporta no máximo 8, representada pela letra S, e aqui você vai verificar quantos elétrons você tem. Então você pega aqui, ó, você tem 2 aqui, mais 6 aqui, vai dar 8, justamente a quantidade máxima de elétrons que a camada L suporta, que é a segunda camada, certo? E aí nós vamos obedecer aqui a ordem da sequência. Então, aqui você vai ter, ó, como número 3, representando a terceira camada, você tem 3 aqui e você tem 3 aqui, que propositalmente coloquei na cor verde para chamar a sua atenção, certo? Então, número 3 está aqui, ó, número 3 representa a terceira camada
E quem representa a terceira camada é a letra M, que suporta no máximo 18 elétrons, tá certo? Eu não posso ultrapassar esta quantidade máxima, mas poderei colocar menos elétrons dependendo da quantidade de elétrons que o átomo tem, tá certo? Então, vou escrever terceira camada, número 3, é representada pela letra M, tá? E a quantidade de elétrons vai ser a quantidade que eu tenho aqui na minha distribuição. Então, olha, 3s2, 2 elétrons aqui, 3p6 mais 6 aqui, ó, que eu posso juntar isso aqui, vai dar 8, mais a camada 3 aqui, ó, mais 6 elétrons, então tenho 8 aqui, mais 6 vai dar 14 elétrons, tá certo? Tranquilo? Veja que para este átomo de ferro aqui, que só possui 26 elétrons, a terceira camada, que é a M, que suporta no máximo 18, só ficou com 14 elétrons, certo? Ficou com uma quantidade menor do que a quantidade máxima. Lembrando que eu não posso, em hipótese alguma, ultrapassar esta quantidade aqui, mas posso colocar menos, porque a minha sequência de distribuição aqui, como o átomo tem poucos elétrons, vai deixar apenas com 14 elétrons, tá certo? Mas vejam que a gente não acabou ainda há o quarto nível ou a quarta camada, que é representado aqui, ó, por este 4s2 aqui. O número 4 é esta camada aqui, ó, número 4, esta camada aqui, que é justamente esta camada quarta aqui, ó, representada pela letra M, que suporta no máximo 32. Então, a quarta camada, ó, número 4, quarta camada, N é a camada a qual representa N, que suporta no máximo 32, porém, só existe aqui 2 elétrons para a camada N, tá certo? Então, coloca aqui os 2 elétrons. E aí, nós finalizamos a nossa distribuição eletrônica, obedecendo aqui a ordem crescente do diagrama e a ordem aqui dos níveis eletrônicos. Vamos conferir para ver como isso está correto? Então, vamos lá. 2, camada K. Então, 2 mais 8, 10 mais 14, 24 mais 2, 26 elétrons. E aí nós conferimos e vimos que tudo está certíssimo. Estão vendo só como é tranquilo? Quem prestou atenção na aula anterior, quem prestou que a distribuição que nós fizemos utilizando o diagrama, tá? Vai conseguir resolver todas as questões que vou passar para vocês, tá certo? E, consequentemente, é óbvio que vocês vão entender as ligações químicas, que será o nosso próximo assunto, tá certo? Então, volto daqui a pouco. Então, pessoal, a tarefa é a seguinte: façam estes 2 exercícios, tá? De acordo com a nossa aula, assistam lá quantas vezes precisarem, tirem uma foto e anexem ao documento do Google Forms, tá certo? Vai valer nota e eu vou corrigir ainda esta semana, tá bom? Então, bons estudos a todos.